Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Desde já eu agradeço a presença de cada um dos irmãos, das diversas lojas, dos diversos graus. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Vamos ter agora uma palestra e logo depois o nosso coquetel. Então, com muita alegria agora, eu passo a palavra ao nosso irmão Flávio Gueiros, que é o grande secretário do Supremo Conclave do Brasil, é o palestrante dessa noite, tem uma formação espetacular e já é conhecido de todos nós e vai nos brindar com o seu conhecimento. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, soberano. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Vou ficar com o microfone bem pertinho aqui, né? Ô, Renan, a gente consegue aumentar um pouquinho o som, não? Não, é o máximo. Está no máximo? Então tá bom. Meus irmãos, uma alegria estar com vocês num momento tão vitorioso do rito brasileiro e fiquei muito alegre em ser convidado em fazer essa palestra aos irmãos, até por ser muito novo ao rito brasileiro, mas um grande apaixonado. O rito brasileiro ele tem muitos exemplos a serem seguidos, eu percebi isso logo quando eu cheguei. Com relação até à didática, à forma de ensinar, à acolhida. Então o rito brasileiro é César Dourado, é Ney Inocêncio, é Juliano, é Álvaro Palmeira, somos todos nós. Nós somos o rito brasileiro, nós somos o conclave. E nessa noite a gente vai falar desse rito secular. Mas através de quê? De uma noite de reflexões e inspirações. Por conta das pessoas, dos exemplos que nós vivemos no rito brasileiro a cada dia, em nossas oficinas, em nossas lojas, a cada exemplo. Opa, que maravilha, ficamos no escurinho, sem problema. Eu faço uma pergunta que talvez seja o supremo arquiteto do universo, para deixar vocês mais reflexivos agora, antes da gente entrar na história, é sobre exatamente isso, né? O que significa hoje ser um maçom do rito brasileiro? É um título? É um grau? É uma missão? Pouco importa o que pensamos ser um maçom do rito brasileiro. O importante é fazer. Hoje nós não precisamos de pessoas que simplesmente estão, mas são efetivos no seu uso, na sua prática, de uma instituição que visa o desenvolvimento moral, mas também prático do civismo. Então, meus irmãos, nós temos o ideário, voltando à nossa história, de dois grandes homens, maçons, que pensaram a respeito desse espelho de nação, desse ato de civismo. Nós estamos falando, para muitos já conhecido, de Miguel Antônio Dias, que tinha uma proposta de rito novo para criar uma independência, né? Um rito que propõe a experiência de uma cultura. E o que é o rito brasileiro? O rito da cultura nacional. José Firmino, um pouquinho depois, em Pernambuco, meus irmãos, conseguiu fazer o que Ney Inocêncio fez aqui no Brasil. Reuniu 838 maçons em Pernambuco e abraçaram o espírito da brasilidade. Gente, eu estou falando de 1878. Ele reuniu essa quantidade de homens para trazer o rito brasileiro. Um rito que hoje não deu continuidade, evidentemente, por desconfigurar os valores centrais desses homens que ali o criaram. Por isso, o que permanece para nós, meus irmãos? Esses grandes e célebres homens que idealizaram um rito, uma maçonaria que estivesse preocupada com a sua pátria, com a sua cultura e com a sua nação. Nós estamos falando, meus irmãos, de um rito, não, de um propósito. O rito brasileiro, ele se diferencia porque ele traz aos indivíduos, traz aos irmãos, quando entram naquele templo, vida, ou seja, a nova consciência do pensar, uma maneira diferenciada de ser maçom. Nós temos a nossa jornada iniciática, a nossa consciência social, a nossa identidade nacional, e eu inverto essa pergunta nós mesmos, né? Geralmente a gente pergunta o que o maçom brasileiro pensa sobre maçonaria. Não! O que a maçonaria pensa sobre o maçom brasileiro. O que essa maçonaria, que se a gente olhar para trás na linha do tempo, vai estar pensando da gente? Era isso que esperavam de nós? Esses céleres homens idealizaram nós?
ou nós estamos evoluindo para atender essas expectativas? O momento de reflexão dessa noite iniciou dentro daquele templo onde o nosso soberano grande primaz disse: o que nós estamos fazendo aqui? E a cada dia que passa eu tenho mais certeza do que nós estamos fazendo aqui. Talvez não, uma brincadeira. Essa pergunta às vezes deixa a gente na dúvida. O que a maçonaria quer? Porque a gente acredita que a verdade nossa é única e absoluta, mas nós estamos na maçonaria. A verdade é o conjunto das verdades individuais. E desse coletivo nos faz homens melhores, que podem pensar livremente e agir. E essa dúvida se dá numa pequena parábola que eu vou falar para vocês aqui, de um rei. Não sei se vocês conhecem a parábola. De um rei que ganhou 2 falcões e imediatamente chamou aí 2 instrutores de falcoaria para treiná-los. Então ele tinha um falcão que era ágil, rápido, aprendeu tudo rapidamente, caçava, era um grande companheiro das aventuras desse rei, e tinha outro que não saía do galho. Tinha que ser alimentado na boca, tinha que ser orientado, tinha que ter cuidados, tinha que ter afagos. E aí ele falou assim: não, eu quero a mesma possibilidade dessa liderança que eu tenho do falcão a esse outro. E esse outro falcão, meus irmãos, recebeu uma atenção de todo o reinado. O homem que chegar aqui e resolver o problema desse falcão que não sai do galho, ganhará uma grande fortuna em prêmio. E de repente um camponês foi lá e solucionou o problema. E o rei perguntou: o que você fez de tão mágico para que esse falcão saísse do galho? Eu cortei o galho. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que cortar o galho onde pousamos. O galho onde pousamos é uma zona de conforto, onde a gente se sente confortável, abraçado, alimentado. E isso é muito bom para o primeiro momento. Mas sem o esforço, não existe aprendizado nem recompensa. Essa escada que tanto falamos maçons de Jacó, nada mais é do que isso. Esforçarmos a cada degrau, ter o aprendizado e a recompensa, pousar, descansar e seguir à frente. Quantos de nós maçons estamos pousados nesse galho? E só nós mesmos podemos cortar os nossos galhos. Eu estou falando de irmãos, eu estou falando de maçons, que sabem o seu dever, mas no mundo que vivemos hoje, os valores que nós empregamos, muitas das vezes, se tornam galhos. Na verdade, se tornam presas. E, meus irmãos, a gente precisa entender quais são as nossas expectativas do futuro disso. O que nós pretendemos para a maçonaria, para o rito brasileiro. E aí, vem um grande exemplo de aprendizado, de recompensa e de esforço. Então a gente tem em 1914 o Lauro Sodré, em plena Primeira Guerra Mundial, sendo envolvido por outros membros da nossa sociedade, mostrando a importância daquele momento turbulento que nós estávamos passando, da união da nossa instituição, para fazermos algo diferente, né? Então, dessa forma, Lauro Sodré foi abarcado, apoiado por esses nobres irmãos e assinou. E trouxe à vida, essencialmente, o rito brasileiro que hoje nós conhecemos na sociedade moderna. Mas Lauro Sodré não deu continuidade, infelizmente. Nós tivemos, como disse, épocas de pensamentos outros, e o nosso rito adormece de 1916 até 1940, né? Foram 24 anos sem atividade ritual. Faltava o que nesse momento? Meus irmãos, existe outra parábola, que muitas das vezes, isso aí é mais voltado à psicanálise, e os irmãos vão ter que viajar junto comigo, que a fruta que está no pé, quando picada por um pássaro, ela amadurece rápido. Mas, infelizmente, onde o pássaro pica, ela apodrece. Nós amadurecemos muito rápido e não tivemos condição de entender o quanto magnânimo estava em nossas mãos. Por isso, é preciso adormecer, é preciso entender, é preciso
Álvaro Palmeira. Precisávamos do Messias do rito brasileiro. E quando falávamos aqui sobre, agora há pouco, sobre liderança, nós falamos essencialmente do pontapé inicial deste exemplo. Um rito só permanece vivo quando seus ensinamentos se transformam em conscienciação. Quais foram as minhas primeiras palavras aqui? Abertura de consciência. Todo maçom tem isso. Todavia, o do rito brasileiro precisa entender que esse rito atravessou um século, não porque foi preservado, mas porque continuou vívido em nossos corações. Então, se estamos sentados a essas cadeiras, vamos lograr êxito e agradecer a esse grande líder, Álvaro Palmeira. Ele constituiu essa jornada de julho de 1940, onde ele reúne e faz a composição de um conselho, ele vai e faz a instalação do rito brasileiro. Em agosto, ele faz a comissão do conclave. Em 21 de agosto, ele junta os modelos e regalias do nosso rito. Continua ainda em outubro, insígnias e rituais. Em fevereiro de 41, ele instala o conclave. Em 23 de dezembro, nós temos o último registro. Irmãos que são administradores, são gestores, se isso aqui não é um planejamento estratégico, eu não sei o que é. Esse homem organizou de maneira preocupada em ações de curto, médio e longo prazo. Mas também, como administrador, eu posso dizer para vocês que toda jornada tem algum fracasso, tem algum momento que precisamos refletir. É o ciclo PDCA, ou melhor, IL. Planejar, desenvolver, agir, controlar e learning, que é aprender. É o aprendizado contínuo. Então, esse homem, nessa época de 1940, ele já falava sobre métodos ágeis. Ele já entendia da celeridade de mudança de modelo mental do maçom. E por isso o rito brasileiro vivo. Tivemos o último registro em dezembro de 1941, onde Álvaro Palmeira se afasta, ele instala o movimento restaurador, funda a Grande Loja Unida, não vou entrar nessa seara, e luta por uma condição especial. Eu vou só dar um destaque à minha loja, onde fui venerado, em Teresópolis, se chama Teresópolis I. Existe uma carta constitutiva dessa Grande Loja Unida. E até hoje eles não sabiam. Quando eu fui visitar a loja Teresópolis I, eu falei, vocês sabem essa carta que tem aí fora? Tem as saudações ao rito brasileiro, Álvaro Palmeira. Meu Deus, eu não sabia. E contamos essa história. Então nós temos esse célebre homem que, mesmo afastado das suas funções, na prática, caiu no Rampazzo. Que na prática, como disse o Rampazzo, podemos errar por nossa própria incompetência, mas a tentativa sempre haverá. E esse homem continuou acertando, errando, acertando, errando, para encontrar o melhor caminho, para modelar uma nova estrutura. Oh, perdão. E ele retorna ao GOB em 1956, né, Álvaro Palmeira volta, e o ato contínuo dele foi o quê? A reimplantação e regularização do rito brasileiro, que hoje nós estamos celebrando. Irmãos, eu não sou um historiador do rito brasileiro. Precisa conviver com essa figura do lado aqui, que tem textos maravilhosos, palestras maravilhosas. E se vocês desconhecem essa história, nós temos literaturas aqui no Supremo Conclave, de livros que são vendidos por nossos irmãos, que contam essa história. E cada vez que eu abro um livro desse, eu sinto renovar a nova chama que abre no meu coração de homens que, como eu, acreditam no meu país, acreditam nos meus valores culturais e acreditam na maçonaria. E aí esse homem reimplanta. Muito obrigado. E nesse momento, esse João Travolta aqui, leia esse Flávio Guedes que está aqui na frente. O que diferencia esse irmão? Quando eu li sobre Álvaro Palmeira, eu fiquei encantado. Dourado contando as histórias dele, Juliano nas viagens contando a história dele, nem Inocêncio, que foi participante vivo lá em Miguel Pereira, das reuniões com Álvaro Palmeira. E eu tendo esse contato devido, que é exemplo, criando para a gente uma coisa chamada rapport, um espelhamento, onde eu posso desenvolver e querer ser como, através das atitudes, não através simplesmente de símbolos. Símbolos são bons para a gente ter como referência, até para a nossa fé.
mas as atitudes é que fazem a gente mudar o nosso pensamento. O que diferenciou esse irmão, vê se eu estou enganado, isso aqui é um slide de um trabalho atual meu. Vê se esse não é Álvaro Palmeira, meus irmãos. A liderança é determinação, habilidade, motivação, responsabilidade, trabalho em equipe, comunicação, competência e suporte. O que foi Álvaro Palmeira se não isso? Eu digo aos irmãos, ele foi um visionário, mas foi um visionário empreendedor, porque visão eu posso ter através, olha, eu imagino que no futuro vai ser assim. Ele preparou o futuro, ele preparou a estrada por onde nós passamos. E ele preparando essa estrada, ele criou habilidade para motivar, para influenciar, contribuir e dar objetivo ao nosso grupo. E dessa forma, nós temos vários poderes de liderança para falar sobre ele: visão compartilhada, comunicação aberta, delegação eficaz, desenvolvimento de talentos. E nós vemos isso desde sempre, até com a fala do nosso irmão Ney Inocêncio, que hoje disse: eu acho que eu deveria ter passado esse bastão mais tempo. Desenvolver o talento. Delegação eficaz. Comunicação aberta. E visão compartilhada. Se esse também não é Ney Inocêncio, eu não sei quem é. Então, meus irmãos, isso se dá no mercado que a gente chama de visão sistêmica, a visão do todo, a visão 360. Quando a gente está no operacional, a gente não consegue ver, a gente precisa subir na escada e eu tenho uma visão lá de cima para olhar. E as lideranças hoje, dos nossos corpos, das nossas delegacias, estão tão envolvidas num sistema burocrático que a gente não consegue ter essa visão do todo. O quão rico nós podemos evoluir. Ela é capaz de identificar o nosso papel com clareza. E quando eu entrei aqui no rito brasileiro, eu tive essa dificuldade, porque os outros ritos nos dão muito manual, muito ritual, muito livro. E eu tive que estudar através de exemplos, de prática, de histórias dessas pessoas, de maneira prática, o que eu poderia aprender. Aí sim me deu clareza, eu entendi que a clareza maior não é estar simplesmente falando palavras bonitas aqui para os irmãos, é com júbilo e assar e satisfação estar aqui entre vós. Não, o meu interesse não é esse. Eu preciso falar a sua língua, e quando eu falo a língua do irmão, ele me entende. Se eu começar a falar aramaico aqui, vocês não vão entender nada. Por mais bonito que eu esteja falando, até com as palavras de Cristo, que foi um grande avatar. Então, esse é o nosso rito fênix da maçonaria. Quantas vezes ele nasceu, renasceu, morreu, cresceu, desenvolveu. E em 1968, esse cabra de novo, Álvaro Palmeira, ele fez a tradição se tornar contemporânea, de dizer que nós somos a tradição com evolução. Eu só mudo o seguinte: é tradição em evolução. Porque nós não vamos perder nenhuma tradição. Nós vamos evoluir através dos nossos sempre exemplos. E aí, meus irmãos, Álvaro Palmeira deixou essa maçonaria viva, não apenas uma memória, uma presença ativa, através desse tripé: a evolução, a reflexão e o compromisso social. Eu estou falando de sensações, sentimentos e comportamentos só do meu coração, o que eu percebi. E aí eu entro num corpo filosófico e vejo que existem mais gente comprometida, que reflete da mesma forma e que quer evoluir. Quando isso ia acontecer, a gente ter esse presente dessa jornada, desse caminho. Lógico, não foi desenvolvido propriamente dito por Álvaro Palmeira, não chegou até o 33, mas o caminho, a essência, sim, onde outros homens e líderes fizeram esse caminho. E o que importa, também como foi dito pelo nosso irmão Rampazzo, é a jornada que estamos vivendo. É o caminho por onde vamos passar. E cada caminho desse é um ponto de contato. Em inglês nós chamamos de touch points. É importante a gente ter esses pontos de contato para renovar a nossa aliança, renovar os nossos votos, renovar os nossos valores. E esse homem construiu isso aí, ó. Isso tudo falando sobre a cultura nacional, sobre que um homem, o ideal de um homem deveria ser. Ué, Flávio, errou o slide? Não. Trazendo de novo para o mercado, irmão. Sabe o que esse cara fez? A experiência do usuário. Metodologia ágil desenvolvida em 1980, ele já aplicava.
Irmãos, vocês vão lembrar desse ketchup aqui no desenho do Pica-Pau, que ele fazia assim, ó, e não saiu o ketchup, aí quando ele fez assim, ó, saiu na cara do adversário dele, ele saía correndo, aquele negócio todo. Naquela época, num desenho animado, já foi registrado a dificuldade de uso desse usuário para tirar o ketchup, que era uma delícia, mas dentro desse frasco. E o que nós estamos fazendo esses anos todos com a maçonaria, dificultando o uso aos irmãos? Se a gente não está entupindo esse bico para que outros irmãos possam entender o objetivo real do que viemos aqui fazer. Então nós precisamos facilitar a vida, criar um design sprint, para que a gente possa ter a facilidade do uso comedido, mas que a gente precisa passar por essas etapas. Hoje, esse ketchup, com cada gotinha que você botar já é o suficiente, você não perde o sabor, ela é feita de cabeça para baixo, porque eu entendi o usuário. E aí, meus irmãos, muitas das vezes, quando a gente pensa nessa experiência do usuário, a gente pensa o seguinte: eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ritual, eu vou botar verde, amarelo, azul e branco, meu feeling está dizendo que tem que ser por aí. Não! Nós somos um coletivo de consciências e precisamos nos questionar e perguntar a nossa massa crítica. E aí, não adianta eu construir a calçada se as pessoas continuam indo pelo atalho. Precisamos construir o atalho juntos. E se é pelo atalho que temos que ir, vamos juntos. E isso é a user experience, ou seja, a experiência do usuário que nós estamos falando. Caramba, Flávio, isso tem a ver com Álvaro Palmeira? Claro, é mais do que graus, meus irmãos. É muito mais do que graus. É uma responsabilidade crescente. Nós somos servidores da ordem, da pátria e da humanidade. Um maçom fora do tempo, meus irmãos. E o rito brasileiro sempre fala muito sobre isso, e eu tenho a felicidade de ter exemplos aqui sentados, de todos vocês, da maioria que eu conheço, de serem pessoas maçons fora do tempo. Maçom é reconhecer e aplicar tudo aquilo que a gente aprende na vida pública, ser ético profissionalmente, na relação com a sociedade. E a pergunta essencial disso, meus irmãos, está ali, ó. A sociedade reconhece nós os valores da maçonaria? Ou a gente continua entupindo a sociedade do não, é melhor não dizer, é melhor não falar. Nós vivemos um novo mundo de informações de 1 minuto e meio. E nós precisamos ser didáticos e mostrar que sim, a maçonaria tem o seu valor e tem o seu papel de transformação. E dessa forma, angariar simpatizantes, pessoas que gostem, entendam o nosso trabalho e dessa forma fazer parte do nosso colegiado, fazer parte da maçonaria. E aí, para falar desse que fez essa tarefa, não poderia deixar mais uma vez de citar Ney Inocêncio. Nosso Ney Inocêncio, desde 1987 como grande primário, não contei antes da meu primário, porque aí também já, o pessoal vai falar que você é muito antigo, né? Vamos botar assim, você é muito antigo. Então, desde 1987 até o ano passado, ele esteve à frente. Mas a missão dele foi uma missão que eu já ouvi muito daqui. A missão do Ney era de network. O Ney era muito bom, que ele fazia as articulações. O Ney é network. E, gente, olha só, para mim, muito francamente, network é um termo muito pejorativo. Eu que sou de mercado, eu sei que Ney Inocêncio não fazia network. As ideias mais nobres não permanecem a quem as cria, mas as que leva adiante. E esse foi Ney Inocêncio. Ney Inocêncio foi esse homem que passou pelo Brasil inteiro, de ônibus, a cavalo, de charrete, a todo jeito, com a malinha ali, ó, do lado, levando a todos o conhecimento do rito brasileiro. Foi o nosso grande propagador, foi uma grande liderança, e não em network. Network é cada um lutando por si, é para vencer uma batalha. Ney Inocêncio chegava na voadora. Ney Inocêncio chegava na voadora quando era preciso. E o nome disso, o título dessa pessoa é Netweaver. Netweaver quer dizer tecelão. Tecelar. Ele teceu um manto sagrado em ouro para que a gente pudesse passar. Esse homem veio, como eu disse, na voadora, para fazer algo que muitas das vezes ele nem sabia que estava aplicando. Era o além do network. Era sim as alianças, mas por um propósito.
E isso que é importante, a gente ter um propósito, né? E o ato de ser o NetWeaver é fazer o NetWeaver. Ou seja, é ter esse relacionamento extremamente sólido e verdadeiro através de um propósito, de um valor comum. E aqui, meus irmãos, tem a jornada de Inocêncio. Ah, Flávio, você pegou seu slide de novo lá do trabalho. Peguei, mas eu queria mudar e botar ali em cima, nem Inocêncio. Porque ele criou sinergia, ele criou valores, interesses, empatia, relação, confiança, colaboração e conquistas. E entregou, como ele diz, o cajado e falou, segura que agora o filho é teu. Que responsabilidade, hein, chefe? Que responsabilidade. E fez tudo isso e ainda está sentadinho lá atrás, ó, assistindo. Então ele construiu uma real ação, ele construiu relação. E isso o rito brasileiro se propõe. E hoje nós temos o quê? O desafio das novas lideranças com relação à atualidade, né? Questões éticas, polarizações sociais, perda de referência moral. Então o rito brasileiro ele não é apenas tradição, ele é uma obra permanente em desenvolvimento, porque a gente tem que entender o contemporâneo, aonde nós estamos vivendo e as dores desse momento. Então o nosso propósito ele precisa ser revisitado, ele precisa não ser uma ideologia, mas sim uma responsabilidade moral e cidadão. E como eu disse agora há pouco, o modelo mental mudou dessas lideranças. O modelo mental hoje de uma liderança maçônica deve fazer análise de comportamentos e cenários sociais. Ele precisa entender a oferta, ofertar, dizendo, o melhor de si ao outro, como se fosse a sua própria luz interior. A liderança maçônica, eu não estou falando do Juliano não, tá, gente? Estou falando de cada um aqui que faz parte desse processo de liderança. A liderança maçônica deve saber comunicar de maneira fraterna, digital e presencial. A liderança maçônica deve entender a jornada do irmão e a caminhada do ser humano. A liderança maçônica precisa ter decisões que devem ser tomadas através de sentimentos, sensações e por razões e valores éticos. E agora sim, eu vou falar de Juliano Gago. Esse jovem demolei que eu conheci pequeno, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa ordem de Demolei, onde tudo era mato, na verdade tudo era areia, onde a gente levava capas a barreiras na Bahia para fundar capítulos de ônibus e constituir essa instituição que hoje está aqui. Mas conheci Juliana pequeno, lá em Maranguá, essa pequena, absurdo, com uma grande visão de futuro. Um grande empreendedor, um momento que reuniu toda a sua força natural a uma força motriz da Ordem de Demolei, aonde através de 7 virtudes cardeais fez mobilizar o que temos aqui, uma liderança maçônica contemporânea, atual e que representa as tradições que aqui passaram por ele. E esse irmão disse uma data: o futuro de um rito não depende apenas da tradição que herdamos, mas da coragem que temos para realizá-la. Você lembra disso? Pois é, não lembra, mas falou. Porque eu sou o secretário e eu escrevi. Então o futuro do rito, meus irmãos, está aqui, ó. Não tornar-se simplesmente uma história. O futuro do rito está em a gente construir liderança, fraternidade e ações sociais. Não é benemerência, não é caridade. É transformação social. Eu estou falando de políticas públicas. Eu estou falando de ações onde o homem maçom pode estar junto, onde ele pode influenciar diretamente na mudança e não estar sentado no sofá com uma cereja na mão e um petisco falando assim: o Brasil está F. Não está, não. Quem está F somos nós. Se não fizermos nada. E dessa forma, aproximar essas gerações que vão encontrar um rito vivo ou uma tradição preservada. O que tem ali escrito, eu vou dizer aos irmãos, os que não puderam participar da nossa reunião. Nós celebramos uma pesquisa fraterna, onde nós analisamos o comportamento dos nossos irmãos do rito brasileiro. Tivemos mais de 310 pesquisas respondidas através de um método qualitativo, onde esses irmãos puderam se expressar livremente, falar o que tinham no seu coração. E aí nós trabalhamos, meus irmãos,
um mapa de empatia, construímos personas para identificar nichos e segmentos dentro da nossa estrutura e construir fluxos para atender a cada um desses grupos. Para quê? Para que vocês se sintam pertencidos. E esse foi o trabalho que o Juliano colocou na minha mão e falou assim: Flávio, não sei como vamos fazer, mas vamos fazer. E aí a gente está trazendo uma metodologia que a gente aplica no mercado, que é entusiasmar, esclarecer, envolver, elaborar e efetivar. São os 5 E's da sensibilização. A gente sensibiliza os indivíduos. O que nós estamos fazendo hoje com vocês aqui é isso. Desde que vocês entraram lá até o momento de agora. E que vocês aprendam e usem no dia a dia. Para quê? Para que a gente possa mobilizar. A mobilização se dá em quê? Olha só. Gerar movimento no quê? No propósito. Não adianta estar numa placa linda. Os nossos valores são esses. A nossa missão é essa. Não adianta. Ela tem que ser prática. Para que a gente possa ter visão de futuro. Lá vai você de novo com o slide que você errou e trouxe o seu trabalho. Não. Eu gostaria de destacar para vocês, o chefe não está sabendo disso, que nós estamos realmente nos adequando a tempos novos. Nós estamos trazendo uma coisa chamada experiência memorável através desse framework aqui. Todo o trabalho de gestão que está sendo feito nessa casa passa inicialmente por aquilo ali que vocês estão vendo. Ou seja, o fluxo se dá à construção das pessoas, temificar, criar curvas de interesse, trazer experiências com a alma, trabalhar os 5 sentidos e memórias efetivas no coração de cada um de vocês. Para que seja plantada uma semente que se renove, que germine, para que vocês tenham uma jornada da experiência estratégica. Para isso, meus irmãos, não se assustem. Nós estamos nos profissionalizando, isso aqui está virando uma empresa, e se não vira, vocês não têm que cobrar a gente? E os recursos que os irmãos empregam aqui? Então nós estamos sim fazendo planejamento estratégico. Temos grupos focais, grupos de trabalho de maneira estratégica, onde a gente vê os eixos temáticos, as nossas ações, os responsáveis, equipes. Trabalhamos sobre os indicadores de performance. Mas não vou me ater a isso. Vou só dar uma viradinha para vocês verem. O nosso chamado é fazer isso tudo que o rito brasileiro propõe. Só que isso não é mais um propósito, é uma missão. E a missão dita por vocês está em aspas aqui, porque isso foi dito por um irmão na pesquisa. Nós precisamos transformar membros em protagonistas, preservando a nossa essência. A pesquisa não vale de nada. A pesquisa é só um número para a gente falar que está ouvindo vocês. Não. É saber se nós estamos indo na direção certa e o que podemos fazer. Então, vocês hoje são protagonistas dessa história. Porque assim é o rito brasileiro. Temos esse exemplo de Álvaro Palmeira, que fez esse trabalho através do humanismo, do aperfeiçoamento do ser e dos valores tradicionais, e nos trouxe a base. Mas, em sinergia, em consonância com o que foi muito dito ali dentro daquele tempo, eu também trago. Não 3 etapas, mas 4 etapas. São 4 homens, 4 momentos, uma mesma missão. Lauro Sodré, e a ideia nasceu. Álvaro Palmeira, a ideia foi reconstruída. Ney Inocêncio, a ideia foi propagada. E Juliano Coelho Braga, a ideia está sendo realizada. E nós, meus irmãos, qual será nosso papel na história do rito brasileiro? Obrigado. Bem, meus irmãos, vamos aqui agradecer o empenho, a colaboração do nosso irmão Flávio, que não se dá só nessa palestra, se dá em todo o trabalho que tem sido realizado no Supremo Conclave, à frente da nossa grande secretaria, à frente de todos os nossos colaboradores. E aí, por essa palestra, o Supremo Conclave do Brasil agradece ao grande secretário da Magna Reitoria, o sereníssimo irmão Flávio Gueiros, que proferiu a palestra Evolução Circular do Rito Brasileiro, em comemoração ao 58º ano de recordação do glorioso do Rito Brasileiro, em 19 de março.
Sua valorosa contribuição intelectual ilumina a nossa história, honra o legado dos nossos antepassados e fortalece os pilares da nossa cultura nacional, enriquecendo o saber maçônico de todos os irmãos. Lá de Rio de Janeiro, 19 de março de 2026, assim. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso, meus irmãos, que essas palavras possam nos inspirar a sairmos da maçonaria sempre melhores. Que toda vez que nós estivermos na maçonaria, seja na loja, seja nas instituições paramaçônicas, a gente esteja ciente do nosso dever, do que estamos fazendo aqui e o que podemos fazer aqui para evoluir e sermos melhores. Agradeço a presença de cada um dos senhores. Viva o rito brasileiro! Viva! Viva!